Oi pessoal, aqui é a Ju e hoje eu vou falar de um assunto que eu me deparei no Facebook. Era um post sobre não ler uma certa biografia dos Beatles. Antes de eu falar disso, eu queria pedir para vocês me seguirem nas redes sociais e me seguirem também no Spotify. Eu não sei se vocês sabem, mas eu tenho um canal chamado Cafofo dos Beatles e lá eu falo de várias coisas dos Beatles. E eu também fiz uma iniciação científica sobre o filme A Hard Day's Night. Então, eu sou uma pessoa que lê muitas biografias, muitas mesmo, todas possíveis. E eu me deparei com um post no Facebook sobre uma pessoa dizendo que não deveria ler uma certa biografia dos Beatles, porque a biografia, pelo que deu a entender, segundo o autor deste post, ele dizia que a biografia citada, ela induz fatos que poderiam estar dizendo coisas que não se atentaria à realidade. Ou seja, o autor da biografia, ele teria dito coisas que realmente não aconteceu, coisas que o autor acha, entendeu? Bom, a gente tem que parar para pensar que nenhuma biografia, nem autobiografia, nada sobre determinada coisa é 100% de certeza. Então a gente tem que pensar que todo mundo que lê biografia tem que ler com um pouco de cautela, sabendo que talvez as coisas não tenham sido exatamente desse jeito. Eu tenho muito cuidado sobre isso. E eu também queria que as pessoas que assistissem ao Cafofo dos Beatles saibam que nem tudo do canal pode ser 100% de verdade, porque a gente sabe uma versão das coisas. A gente sabe uma versão que um fala, mas que o outro retruca e que fala que foi diferente. E tem uma terceira pessoa que viu de fora, que talvez tenha achado que fulano estava certo. E realmente tem a verdade que a gente nunca vai saber. Principalmente sobre os Beatles, que 2 membros da banda já morreram, então a gente não vai saber mais nada sobre isso, mais nada do que já tá na mídia, ou talvez algo que a gente não tenha achado ainda, que pode ser uma verdade. Mas por hora, por exemplo, o que a gente sabe do John Lennon, a gente não vai saber mais o que ele pensa das coisas, porque ele morreu. A gente pode saber uma versão que a Yoko talvez ache que o John saiba, que o John pense, na verdade, mas que a gente não vai saber. Por exemplo, a história da banda ter acabado, a gente tem a versão hoje do John, que morreu em 1980, uma versão da Yoko, que era a namorada do John, esposa do John. A gente tem uma versão do Paul, que é uma pessoa que não estava querendo, então a gente tem que desconfiar do que a gente escuta do Paul, por exemplo, ou escuta da Yoko, que ela também não vai contar 100% da realidade. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. Bom, dito isso, a gente tem que ter muito cuidado para ler as biografias, principalmente as biografias não escritas por eles, que no caso as autobiografias seriam, né? Essas biografias escritas por terceiros, a gente tem que tomar muito mais cuidado, porque é uma história dita a partir de uma terceira pessoa sobre um fato, e muitas vezes essa pessoa não conviveu com os Beatles e essa pessoa nem estava lá. Por exemplo, eu posso muito bem escrever uma biografia dos Beatles, só que eu tenho 24 anos. Quando eu nasci, o John Lennon já tinha falecido, os Beatles já tinham acabado há muito tempo, e eu vim conhecer os Beatles recentemente. Então eu não sei o que é a década de 60, eu não sei nem o que é a década de 70, eu não sei nada dessa época. Então, pra mim, eu teria que, como pesquisadora no meu caso, que já fiz a iniciação científica, eu tenho que tomar muito cuidado com o que eu falo. Mas nem sempre todas as pessoas que vai fazer biografias, que às vezes são jornalistas ou pessoas aleatórias, elas não têm esse cuidado. Então o que nós leitores temos que fazer? Parar de ler biografia? Não querer saber mais da história dos Beatles ou de qualquer tipo de história? Não. A gente tem que fazer como se fosse um método científico. A gente tem que pegar todas as biografias, todas as fontes, todos os vídeos, todas as fontes mesmo, letra de música, traduções de coisas, significados de outras coisas, pegar coisas que a gente achou na internet, vídeos raros, vídeos oficiais, CDs oficiais, coisas não oficiais,
pegar autobiografias, como por exemplo a do George, pegar os livros do John que ele desenhou e escreveu, pegar essas biografias escritas na década de 60, pegar biografias escritas na década de 70 e 80, pegar essas biografias escritas hoje, ver os referenciais dessas biografias, quem são as pessoas que esses autores leram, e fazer todo esse apanhado. E quanto mais informação a gente tem, mais a gente consegue selecionar coisas que provavelmente aconteceu. Então, o meu conselho, como pesquisadora, como fã de Beatles, como youtuber, como pessoa, não deixem de ler uma biografia porque vocês acham que a pessoa está sendo tendenciosa, o autor está sendo tendencioso. Leia essa biografia, tire suas conclusões, comparem com outras biografias. Por exemplo, tem um livro que é da década de 60, que os Beatles nem tinham acabado ainda. Pega esse livro da década de 60, compara com o que foi lançado mais recentemente, compara com entrevistas, compara com qualquer tipo de material que você tem. Que aí você vai ter uma verdade um pouco mais refinada. E não ficar preso só numa biografia, ou também só ignorar uma biografia. Porque talvez essa nova versão do que aconteceu, talvez esteja polida longe de alguns preconceitos que podia ter na década de 60, ou pode ser que tenha acrescentado algumas referências, algumas entrevistas mais novas que não tinha nos livros anteriores. Então, o meu conselho base é: não ignore as biografias. Não deixem de ler simplesmente porque vocês acham que a pessoa está sendo tendenciosa. E eu já disse sobre isso. Então, o negócio é selecionar. E tenha um senso crítico, porque essas questões de você ler uma só fonte é muito perigosa. Porque você vai ter só uma visão do acontecimento e você não vai ter a capacidade de parar em cima disso e pensar o que isso está falando de possível verdade, o que isso está sendo tendencioso e o que eu posso tirar disso, o que pode ser útil, o que pode ser falácias, enfim, coisas do tipo. Bom, depois do meu desabafo, do meu conselho para vocês, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Compartilhem com seus amigos que, sei lá, gostem desse tipo de assunto aqui do canal, porque é um canal que eu falo de coisas que eu gosto, faço coisas que eu gosto, falo de cinema, tô falando de maquiagem ultimamente, agora eu tô falando sobre esse assunto, que é um assunto mais acadêmico, científico, não sei. E espero que vocês tenham gostado mesmo. Então eu vejo vocês semana que vem. Tchau!